Reverendos religiosos, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos celebrando então a missa votiva do Sagrado Coração. De modo especial, nós vemos o amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem pelos homens e o desejo de que os homens o amem. O Senhor se revela, demonstra o amor que tem no seu coração, não só no início, quando estava junto aos discípulos na cruz, mas constantemente fortalecendo os mártires na sua vida. Nós celebramos hoje também São Saturnino, ele que foi o primeiro bispo de Toulouse, na França, e viveu uma vida de grande perseguição, porque naqueles tempos, a França, as Gálias, era marcada por um forte paganismo, um paganismo radical, pelo qual ser cristão era motivo de condenação. Não apenas por parte do Império Romano, que buscava condenar todo cristão, a perseguição era oficial, mas até entre a parte religiosa que não gostava de Roma também buscava perseguir aqueles que eram seguidores do cristianismo. E assim, Saturnino foi elevado então a bispo na França, e aquilo foi um grande consolo para os fiéis. Puderam então ver na presença do bispo a presença de nosso Senhor, a presença da igreja, a presença do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, pois com as suas obras, com as suas ordenações, erigindo igrejas, eles viram crescer e expandir o reino de Deus no meio daquela situação de tamanha calamidade religiosa. Os pagãos, com seus cultos, faziam várias espécies de sacrifícios, e sobretudo fazia-se sacrifício a Júpiter, ou seja, o deus da guerra, que deveria se oferecer incenso, buscando ali uma vitória. Interessante que os pagãos buscavam como culto aquele que iria fortalecer na guerra. Nosso Senhor Jesus Cristo vem, e a Ele nós oferecemos incenso como verdadeiro Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Nosso Senhor, então, tem essa grande revelação aos homens, trazer a paz aos corações, a paz entre as famílias, a paz para toda a sociedade e mundo. Pois bem, com suas grandes obras que realizava, ficava mais conhecido a obra de São Saturnino, até que, em 177, estamos então ainda bem no início do cristianismo, no século II, ele é denunciado e preso. E a sua condenação é ser amarrado num carro de bois e ser, então, totalmente desfigurado ao colocar esse carro para andar. Então todos viram na cidade o bispo amarrado, sendo arrastado por todos os cantos. E todos sabiam que o sangue que dele jorrava era um sangue de um mártir, como que lavando a cidade dos seus pecados, como que batizando no sangue todo aquele povo que depois se tornaria a grande França católica. Interessante que São Saturnino, sendo bispo, batizou muitos outros mártires. Nós temos inúmeros mártires na história da igreja que foram batizados pelo próprio São Saturnino. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é semente para novos cristãos. E tão grande ficou a devoção a São Saturnino que, como seu corpo ficou todo desfigurado, espalhado por toda a cidade, logo iniciou-se o culto às relíquias. Então é interessante, o imperador, o governador de Toulouse, achando que martirizando São Saturnino, colocaria medo aos cristãos, pelo contrário. Fortaleceu a todos eles na busca da santidade. Viram o exemplo do seu bispo, do seu pastor. Deu a vida por seu rebanho, para poder assim estar junto do rebanho de Cristo no céu. E assim os homens agiram sem medo. Interessante também vermos o culto das relíquias já no ano 177, bem início da igreja. São Saturnino, se pegarmos algumas gerações anteriores, é o contato direto com os apóstolos. São poucos anos, poucas décadas entre a morte dos apóstolos e a morte
de São Saturnino. Então vemos já o culto aos santos e as suas relíquias já no início da igreja. É interessante também nós olharmos, São Paulo falar sobre tudo isso. A mim foi dada esta graça, anunciar entre os gentios, ou seja, entre aqueles, entre as gentes, entre os povos, entre os pagãos, as riquezas insondáveis de Cristo e de apresentar em toda a sua luz perante todos o plano deste mistério, o mistério da salvação, o mistério do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério pascal, que nos salvou da morte e abriu para toda a eternidade o reino dos céus para nós. Que São Saturnino nos ajude nos tempos atuais a aceitarmos e perseverarmos nas perseguições. O mundo não mais nos compreende. Quando mostramos os valores cristãos, quando falamos da castidade, não nos compreende. Buscam outra coisa. Tem como valor o pecado e não aquilo que agradam a Deus. Porém, temos essa missão, ser luz para iluminar os gentios, ser luz que vai iluminar os pagãos, mostrar que a verdade e o amor de Cristo é superior a todas as coisas. São Saturnino, rogai por nós. Sagrado coração de Jesus, temos confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.